A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. Olá, eu sou Monique Leite, professora e pesquisadora, e hoje eu vim falar com vocês sobre paz. Uma palavrinha tão curta, mas que nos remete a algo tão gigantesco e desejado por todo mundo. A paz, ela pode ser um estado de calmaria e de harmonia, muito experimentado em momentos em que a gente está na natureza, por exemplo. Para muitos, a paz também significa relações tranquilas e não violentas, ausência de barulho. Por ser isso, um estado de espírito, muitos de nós condicionamos a paz a acontecimentos externos, como isso que eu citei de só estarmos em paz quando estamos em determinado lugar, como numa praia, uma trilha ou no topo de uma montanha. E por que será que transformamos a paz em algo tão distante, ou até mesmo uma utopia para quem vive no caos das cidades e no mundo das informações compulsivas? É possível ter paz no dia a dia? No momento em que vivemos hoje? Será que a paz é uma medalha de merecimento, somente destinada àqueles que trabalham incansavelmente por dias de férias, onde terão seus merecidos momentos de paz? Ou será que é algo somente para monges? Para esclarecer essas e outras questões, eu convidei exatamente uma monja. Aqui comigo hoje está a monja budista Gen Janlan. Gen significa professora. E se tornar uma monja, de acordo com ela, foi com certeza seu maior reset. Ela é professora titular do Centro de Meditação Kadampa, no Rio de Janeiro. É formada em psicologia e vem se tornando uma referência através dos seus ensinamentos práticos e da sua vida inspiradora. A Andressa Pinheiro, a minha parceira de reset, de podcast de vida, também está aqui com a gente hoje. O projeto Reset Humano tem o DNA, no convívio com a natureza na montanha, e visa apoiar o desenvolvimento do ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para também desenvolver a sociedade e impactar de maneira positiva a natureza. Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Esse episódio tem o apoio do Aventure Box, que é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. É uma rede social que você pode registrar as suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com os outros praticantes. Tudo isso você faz baixando o aplicativo do Aventure Box na Apple Store e Google Store ou se conectar no aventurebox.com. Andressa, bem-vinda de volta. Olá! Olá, Monique. Obrigada pelo convite. Olá, Gen. Seja muito bem-vinda. Gen Janlan, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser um episódio daqueles que transformam vidas, transformam momentos de quem nos escuta. Muito obrigada. Oi, Monique. Oi, Andressa. Muito obrigada pelo convite. Olá para os ouvintes. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo interesse, em ouvir esse podcast sobre paz. Vamos lá, vamos começar. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão na paz. Gen,
Antes da gente começar a falar sobre o tema do episódio da paz, eu queria que você me ajudasse aqui a sanar a minha curiosidade, que eu tenho certeza que de muitos ouvintes também. Você pode contar pra gente como é que você chegou onde você chegou? O que te fez virar monja? Por que você decidiu ser uma monja budista? O que me fez virar monja? Olha, essa não é uma pergunta muito simples, né? Foi uma somatória de coisas, né? Eu procurei meditação, né? Eu não tinha interesse num caminho espiritual. Bom, ser monja é ter um caminho espiritual, né? E eu não procurava nada disso, eu só queria meditar, eu só queria controlar a minha mente, né? Eu só queria ter um pouco de paz, eu só queria paz. Eu tinha uma mente muito agitada, né? Eu não conseguia parar meus pensamentos e eu não queria fazer uso de remédios, eu queria uma alternativa mais saudável, né? Que eu não precisasse fazer uso de remédios. E eu fui procurar meditação. E eu encontrei o Centro Budista Kadampa, né, de Jundiaí, que é minha cidade natal. Comecei a fazer meditação, isso lá em 2010, e achei muito legal, né? Achei legal assim, as pessoas, o ambiente, né? Eu comecei a fazer trabalho voluntário com eles, e eu fiquei um ano meio que assim, de paquera, né, com o caminho espiritual. E depois de um ano eu decidi que eu queria realmente ser budista. E aí dentro do budismo, né, quando a gente decide ser budista, tem dois caminhos. Você pode ser um budista seguindo uma vida de uma pessoa leiga, e você pode seguir, né, o budismo com uma vida monástica, né, de ordenação. E aí eu optei pela ordenação, né, e aí são várias razões interiores, né, e quando eu comecei a estudar o budismo lá no comecinho, né, 2011, 2012, eu lembro de ler um texto que tinha a fala de um mestre não, na verdade ele era um erudito, ele era um homem, né, muito estudioso, e ele falou uma coisa assim, já no final da vida dele ele falou assim: eu passei os primeiros 20 anos da minha vida sem nenhum interesse num caminho espiritual. Depois eu passei mais 20 anos da minha vida achando que eu poderia praticar um caminho espiritual mais tarde. Depois eu passei mais 20 anos da minha vida tão absorto em tudo que eu construí, né, nos 20 anos anteriores, que eu não conseguia mais praticar. E esse é o resumo da minha vida humana vazia. E quando eu li isso, eu fiquei muito tocada. Eu tinha 29 anos, né, 30 anos, e eu pensei assim, bom, já passou os primeiros 20 anos, né? Porque eu não, assim, até os 10 anos não conta, até 10 anos a gente não pensa ainda, né? Então, mas dos 10 aos 30, eu não tinha interesse, né, por um caminho espiritual. E daí isso me tocou muito, eu pensei, e aí, eu vou passar mais 20 anos achando que eu posso praticar um caminho espiritual mais tarde? Né? Eu vou cometer o mesmo erro que esse erudito? E aí eu decidi realmente percorrer um caminho espiritual, né, de maneira integral, e fazer da minha vida um caminho espiritual. E né, escolhi ser monja, escolhi que fosse desse jeito, né, como uma monja. Eu acho que é isso. Muito interessante, Guen. Obrigada por compartilhar com a gente essa história, porque é uma coisa diferente, né? A gente não conhece muitos monges por aí. E a Guen, para quem não segue ela, depois eu vou passar o Instagram. Ela é uma pessoa muito gente da gente, né? Não é aquele estereótipo, né, que a gente cria muitas vezes por falta de conhecimento, né? Daquela pessoa que se torna monja ou um líder espiritual sério né, distante. Ela é muito pelo contrário, ela é muito acessível e ela fala muito coisas do dia a dia, né, atuais, enfim, é muito jovem também. Legal, vamos continuar então. Eu vou falar agora sobre paz, né, que ela é algo muito difícil, né, de ser definido, paz. Eu comecei o episódio falando que a paz é um estado de calmaria e harmonia. Então eu queria saber se você realmente define, Jen, a paz como um estado, né, de espírito. E fala mais um pouquinho pra gente o que é ter paz, na sua opinião.
Olha, é isso, né? É um estado mental, né? E a gente sente, né, paz na nossa mente, calmaria é na nossa mente, harmonia é na nossa mente. Mas ter paz, para mim, né? Isso é o que eu aprendo com o budismo, né? O que Buda ensina. Ter paz é um efeito de uma causa, né? Como tudo no budismo para nós é causa e efeito, né? A lei do karma, tudo é causa e efeito. Inclusive sentir paz, né? Sentir paz é um efeito, então a gente tem que ter uma causa. E as causas de se experienciar paz mental é desenvolver mentes virtuosas. Então, quando nós desenvolvemos mentes como paciência, amor, compaixão, o efeito dessas mentes é paz. Então, é uma calmaria? É uma harmonia? Mas da onde que vem essa calmaria? Da onde que vem essa harmonia? Vem de uma virtude, vem de uma paciência, vem de um amor, vem de uma compaixão, de uma generosidade, humildade, sabedoria, não sei se eu já falei, se já estou repetindo. Então, quando nós voluntariamente desenvolvemos virtudes, estados mentais virtuosos, o efeito disso é experienciar paz. Então, paz é o efeito de se ter virtude na nossa mente. Gen, falando sobre mentes virtuosas, agora eu vou te cutucar um pouquinho, tá? Muita gente acha que paz é utopia e que essa mente virtuosa também é só privilégio de monges. Tem até uma frase de um poeta e escritor que eu gosto muito, o Hermann Hesse, que ele diz que a paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal. Você acha que assim estamos todos buscando um ideal inalcançável? Olha, eu concordo que nós estamos buscando um ideal inalcançável, mas eu não concordo que a paz é algo que nós não conhecemos, porque existem momentos na qual nós experienciamos virtude, né? Que nós praticamos virtude. Existem momentos na nossa vida, é raro, mas acontece, né? Da gente experienciar amor, compaixão, generosidade, humildade e agir, né, motivados por essas virtudes que faz com que a gente experiencie paz. Então, a paz é algo que a gente conhece, mas é muito raro experienciar a paz porque a causa é rara, né? As nossas virtudes são muito escassas. Os opostos são muito abundantes, né? Então, a raiva como oposto da paciência, o orgulho como oposto da humildade, a ignorância como oposto da sabedoria, a avareza, o egoísmo como oposto da generosidade. Então, as causas né, de sofrimento que nos roubam paz mental são muito mais abundantes. Mas isso não quer dizer que não há momentos em que a gente consiga experienciar alguma paz por conta de alguma virtude que a gente tenha desenvolvido. Eu acho que a ideia de um ideal inalcançável, na verdade, é que nós somos seres confusos, né? Nós somos muito confusos, nós queremos comer e não engordar, nós queremos gastar e não estourar o cartão de crédito, nós queremos... Não é? Nós somos seres confusos, nós queremos os efeitos, mas sem criar as causas, ou nós queremos criar as causas e não queremos experienciar o efeito. Então esse ideal inalcançável, na verdade, é uma confusão na nossa mente, porque como nós estamos sempre agindo de uma maneira equivocada por conta da nossa ignorância, a gente almeja, né, um estado, por exemplo, um estado de paz, um estado de harmonia, de calmaria, só que a gente não quer sentir paciência, praticar generosidade, treinar, amar todos os seres. A gente não quer as causas, né? A gente só quer o efeito sem criar a causa. E então isso realmente se torna inalcançável. Se você não cria a causa, você nunca vai alcançar o efeito, né? Então, nós estamos buscando um ideal inalcançável porque
na verdade eu penso assim, nós estamos confusos querendo experienciar efeitos sem criar as causas. Eu acho que é assim que eu responderia. As contradições da vida, né? E seguindo aí nessa mesma linha de raciocínio, tem uma música do grupo de rock, o Rapa, chamada Minha Alma. Tem um trechinho dessa música que eu vou poupar você e os ouvintes de escutar a minha bela voz. Eu vou tocar aqui um trechinho da música e aí depois eu vou te fazer a pergunta. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Aí na música ele fala, paz sem voz é medo. O que você acha disso, Guen? É aí que entram essas pessoas, principalmente expostas nas redes sociais, que se dizem paz e amor, sempre felizes, que nada os abala. Onde que entra aí o desassossego humano que nos impulsiona a buscarmos mais? Nossa, eu acho que tem 3 coisas distintas nessa sua pergunta. Essa pergunta, elas vão ficando cada vez mais difíceis, é isso? Cada vez mais complexas. Assim, em relação paz sem voz é medo, né? Que é a música do Rapa. Essa música já tem mais de 10 anos, né? Eu acho que nessa música... Bom, primeiro a gente teria que perguntar para quem escreveu, na verdade, o que ele queria dizer, né? A gente nunca pode afirmar, né, o que um artista quis dizer com uma obra se a gente não perguntar para ele, né? Mas eu acredito que nessa música, essa ideia de paz sem voz, não é paz, é medo, eu entendo muito mais a paz aqui como um sinônimo de silêncio, de você se silenciar, né? De você ficar quieto e não se posicionar, né? Então, assim, se você tá quieto, né, e não tem voz para se posicionar, na verdade você só tá com medo, né? Você tá acuado, você tá... Bom, é uma interpretação que eu tenho disso, né? Se paz sem voz é medo, na verdade é um entendimento assim, você tá acuado, né? Você tá com medo de se manifestar, você tá com medo de se posicionar. E aí, essa questão das pessoas, né, que se dizem paz e amor, estão sempre felizes, a positividade tóxica, né, você só tem que vibrar positivo, né, pense positivo, que nada te atrai, né, para você não atrair, né. Eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande, principalmente as pessoas que têm, né, alguma influência digital fazer isso, né. Porque não é bem assim, né? Se nós temos voz, nós temos que nos posicionar, né? Para ser voz para quem não consegue, né? E a questão do desassossego humano, né? Essa nossa constante insatisfação, né? Nós estamos constantemente insatisfeitos, né, com o que nós temos, e nós sempre queremos mais. Aqui eu acho que uma questão que nós, né, budistas, e aí eu, né, tô falando representando um caminho espiritual que é o budismo, né, nós entendemos que a nossa busca por felicidade, né, a nossa inquietação, nossa insatisfação e a nossa busca por satisfação de desejos, enquanto nós estamos envoltos na nossa ignorância, nós corremos o risco de sempre buscar a satisfação dos nossos desejos, negligenciando o bem-estar dos outros, ou até mesmo às custas dos outros, né? Então,
a gente busca a nossa felicidade, todos nós queremos ser felizes, e só que a nossa felicidade, sem levar em consideração a felicidade do outro, não é uma felicidade verdadeira, é uma felicidade artificial. Então, o que nos impulsiona a buscar mais? Eu acho que sem sabedoria, o que nos impulsiona, né, a buscar algo a mais é a nossa constante insatisfação, né? Nós estamos sempre insatisfeitos. E se nós não desenvolvermos sabedoria, nós vamos buscar a satisfação dos nossos desejos, negligenciando a felicidade dos outros. Isso vai fazer com que a gente crie karma negativo, né? Que a gente, ao infligir sofrimento nos outros, nós estamos criando um karma negativo. E isso está criando sofrimento para nós também, né? Então, não estamos errados em buscar felicidade. Todos nós merecemos ser felizes, mas a nossa busca da nossa felicidade, se nós negligenciamos os outros, ou a nossa felicidade é alcançada às custas, ou até mesmo uma felicidade que se isola, né? Como que eu quero dizer? Se aliena, né, dos outros, da realidade e de todos os outros seres. Eu acho que aí é um equívoco, né? Então, nós podemos ser voz, nós podemos ser pacíficos, amorosos, gentis e buscar a nossa felicidade sem negligenciar a felicidade dos outros. Requer treino, requer estudo, requer meditação, mas isso é possível. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Mônica. Respondeu sim. A paz é um treino, né? Eu gostei disso, né? Não é um estado em que a gente precisa cultivar, né? E a partir do treinamento, principalmente da nossa mente. E aí, seguindo nesse mesmo rumo, as perguntas vão ficando mais intensas, né? A Thaís Basile, que é colunista da revista Vida Simples, ela é escritora e ela gerencia nas redes sociais um perfil chamado Educação para Paz. Ela questiona se realmente existe paz individual e se paz seleta é realmente paz. O que ela quer dizer é isso: como é que é possível ter paz sabendo que há tantas injustiças, que a gente passando fome, que a gente vive cenários políticos tão difíceis? Enfim, como é que a gente pode ter paz sem ignorar tudo isso? Nossa, ótima pergunta essa. Ótimo, fantástica, porque essa é uma coisa que eu ouço muito. Meus alunos me perguntam muito, ou quando eu estou dando algum curso, né, ensinando como não sentir raiva, por exemplo, né, e vem assim, como que eu não vou sentir raiva com essa situação, né? Olha isso, como que eu não vou sentir raiva? E quando a gente chega no âmbito, né, das injustiças, né, as pessoas passando fome, né, as pessoas na fila do osso, né, revirando lixo, como ter paz assim? Eu acho que a pergunta em si, ela carrega um erro, porque não um erro, não vou ser, aí eu vou estar sendo injusta com a sua pergunta. Na verdade, se nós nos apoiarmos na definição de paz, que é o que a gente falou lá no começo, né? Que a paz é um efeito de uma virtude. Então, e nós entendermos que a única maneira de nós combatermos as injustiças é com virtude, né? Com generosidade, com paciência, com amor, com compaixão. A única maneira de nós enfrentarmos as injustiças do mundo, né, o que nós estamos passando, é desenvolvendo essas mentes, né, fortes, resistentes, de compaixão, de amor, de generosidade, de humildade. A gente percebe que não há uma contradição, porque é isso, né? Parece que tem uma contradição. Na verdade, esse era o que eu falei no começo, que parecia que tinha um erro na pergunta. Não é, parece que há uma contradição, que se eu estou em paz, se eu sinto paz, é porque eu estou alienado, né? Eu não estou me preocupando com as coisas, que a gente tem que se preocupar com as coisas, né? E daí, se eu estou preocupado, eu não estou em paz. E
E na verdade, é além disso, é justamente porque eu enfrento as injustiças, desenvolvendo as minhas habilidades de humildade, de amor, de compaixão, de paciência, que eu consigo experienciar um profundo equilíbrio interior, né, uma paz interior, uma calmaria, uma harmonia interna para ajudar a corrigir o que está desarmônico exteriormente, o que está injusto exteriormente, o que está errado exteriormente. Então, existe paz individual, sim, para nós budistas existe sim paz individual, e nós entendemos, nós acreditamos que só é possível alcançar a paz mundial quando nós encontramos a nossa própria paz mental. Mas essa paz, né, que se aliena, eu acho que talvez seja o que ela queira dizer com uma paz seleta, né, uma paz que é seletiva, né, que só algumas pessoas privilegiadas experienciam. Eu acho que daí é uma alienação, na verdade, não é uma verdadeira paz, né, é uma alienação, né, aquela coisa, os tolos são mais felizes, né, porque eles não sabem, eles são alienados. Mas não há uma contradição, percebe? Nós podemos sim aprender a desenvolver paz interior quando é uma paz que vem de virtudes, e é justamente porque eu estou desenvolvendo essas virtudes que eu também estou combatendo as injustiças, né? É uma relação dependente, né? Não é algo contraditório, é dependente, na verdade, uma da outra. Fantástico, Gen. Uma relação dependente, não contraditório. Isso é muito legal esclarecer, porque é uma dúvida principalmente das pessoas que estão iniciando, né, nesse caminho espiritual, que estão despertos um pouquinho mais e que às vezes se sentem até culpados, né, por sentir um estado, né, cultivar essas mentes virtuosas e ao mesmo tempo ver, né, que do seu lado tem gente sofrendo. Então é bacana você trazer isso pra gente. Tem uma frase que diz assim: não existe um caminho para a paz é o caminho. Quem falou essa frase foi Mahatma Gandhi, sou fãzaça dele. Que caminho é esse que ele está falando, Gen? E como é que personagens como Gandhi, Jesus e Buda, sou fã dos três, como é que eles foram seres tão pacíficos, mas ao mesmo tempo tão ativistas socialmente, que fizeram tanto a diferença aqui no mundo? Olha, a minha vontade é responder assim, que tem que perguntar para ele. Que caminho é esse que ele dá? Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Tem que perguntar para ele, ou para os gandhistas, né? Eu acho que é assim que chama, os Mahatmas Gandhistas, que são os seguidores de Mahatma Gandhi, o que ele queria dizer com isso. Eu acho que na verdade eu queria responder assim, não, eu respondi assim, né? Eu não sei qual caminho ele está se referindo, um caminho à iluminação, um caminho, não sei. Mas em relação à segunda parte da pergunta, como que essas pessoas, né, que eram seres tão pacíficos, ao mesmo tempo eram tão ativistas, né? Eles confrontavam, né, as normas vigentes e as injustiças. Eu acho que eu já respondi isso com a pergunta anterior, né? Porque é justamente porque eles eram seres bondosos, né, generosos, compassivos, amorosos, pacientes, genuinamente, né, virtuosos. Eles ensinavam virtude, eles eram virtude, por isso que eles, né, se tornaram guias espirituais, né? E justamente por isso, por eles serem a manifestação dessas virtudes na sua máxima potência, que eles estavam combatendo as injustiças, né? Que eles estavam mostrando que faltava, né? Falta compaixão aqui, falta equanimidade, falta justiça, né? Eu acho que é justamente por isso, por eles serem tão pacíficos, né, entendendo que a paz surge das virtudes. É claro, uma pessoa virtuosa, uma pessoa paciente, compassiva, generosa, humilde,
ela vai ser uma pessoa que vai combater as injustiças, que vai proteger as pessoas que são... Deixa eu cuidar das minhas palavras, né? A gente tá falando com muita gente, deixa eu cuidar das minhas palavras para não ser mal interpretada. Mas existem pessoas, né, que estão experienciando muito sofrimento e há o que ser feito, né? Então, se pessoas que têm uma mente posicionada em virtude não fizer nada, quem vai fazer por essas pessoas, né? Quem vai defender essas pessoas? Então, eu acho que essa seria a minha interpretação, como que pessoas, né, figuras, personagens como Jesus, como Buda, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como... né, eu tenho certeza que tem muito mais pessoas, né, de diferentes religiões que eu não conheço, que foram defender as pessoas, né, foram defender as minorias, foram defender os oprimidos, justamente porque eles tinham essas virtudes, né? Ai, Gen, eu dei muita risada com você aqui. Queria muito perguntar direto pro Gandhi, viu? Aliás, tenho tantas questões para perguntar para ele, que se eu pudesse ter um momento ali, um jantarzinho com Mahatma Gandhi, eu ia entender muita coisa, viu? Bom, tô falando demais. Vamos abrir um espaço para Andressa aqui, que ela tá só escutando, né? Você tem alguma questão para colocar aqui no nosso bate-papo? Olá, Guen. Falar sobre paz com você é muito bom, porque eu vejo que o budismo traz um conceito que não é romantizado, sabe? Então, como é que a gente pode ter paz com uma mente tão tagarela e dominada pelo ego? Eu vejo que é praticamente impossível, né? Mas como é que podemos acalmar nossa mente? E como nós podemos enxergar além desse ego? O que é, na verdade, Guien, ego para você? Andresa, a gente já fez uma live, eu acho que você lembra que eu vim da psicologia, né? E eu me formei, né, em psicologia. E aí, até mesmo dentro da psicologia, existem diferentes definições do que é ego. Então, eu não poderia falar o que é ego, porque no budismo a gente não tem essa palavra. A minha vontade é explicar, né? De acordo com Freud, é não sei o quê, de acordo com fulano de tal, é blá blá blá. Porque, né, eu tenho esse background da psicologia e eu sei o que ego, né? O que alguns teóricos, psicólogos e psicanalistas querem dizer quando eles falam sobre ego. Mas eu vou explicar um conceito que nós temos no budismo, que na verdade eu já falei um pouquinho dele numa resposta anterior, que pode ser o equivalente ao ego. Aí vocês, né, quem está ouvindo, pensa assim, do que eu já ouvi falar sobre ego, talvez isso também faça sentido, talvez seja um sinônimo. Então, no budismo nós temos um conceito de uma mente que busca a própria felicidade, negligenciando a felicidade dos outros. Essa mente, nós chamamos ela de auto-apreço. Auto-apreço. Ou seja, é uma mente que aprecia, mas ela aprecia apenas a si mesma. Então, é uma mente egoísta, é uma mente autocentrada. Poderíamos dizer, é uma mente egóica, né? Seja lá o que quer que ego signifique. Então, o autoapreço é essa nossa mente que busca a nossa própria felicidade, negligenciando a felicidade dos outros. Importante, não confundam com autoconfiança, com autoestima, com autocompaixão, com autoamor, que todas essas mentes são benéficas, né? O autoapreço é um nome dado a uma mente que é egoísta, é autocentrada e ela não mede esforços em procurar a satisfação dos próprios desejos. Ela é capaz de matar, ela é capaz de oprimir, ela é capaz de escravizar, ela é capaz de fazer coisas horríveis em nome da sua própria felicidade. Então, quem nós realmente somos é muito além
dessa mente de autoapreço, né? É muito além, na verdade, nós não somos, né, esse autoapreço, nós somos um potencial búdico, nós somos um potencial de nos tornarmos a perfeição de paciência, a perfeição de generosidade, a perfeição de sabedoria. Então, como que a gente acalma a nossa mente para enxergar além dessa visão autocentrada que nós temos de nós mesmos? Eu lembrei de uma coisa que minha primeira professora de budismo falou para mim uma vez, que eu acho que dialoga um pouco com a sua pergunta, Andressa, que é assim, ela falava assim para mim: você não é quem você pensa que é, você é quem você pensa. Você não é o que você pensa que é, você é o que você pensa. Então, a gente precisa aprender a escolher os pensamentos que nós temos. A nossa mente tagarela, agitada, ela só é assim porque a gente não treinou acalmar a nossa mente. Então, em meditação, você perguntou, como que a gente acalma a nossa mente? Com meditação. Meditação eu acho que é unânime, não só no budismo, mas em várias religiões e até mesmo fora das religiões, é unânime que meditação é uma técnica de controle da mente, de acalmar a mente. E quando nós fazemos meditações específicas, por exemplo, meditações para desenvolver mentes altruístas, nós vamos na direção contrária dessa mente autocentrada, dessa mente egóica, dessa mente do que nós chamamos de autoapreço. E aí nós conseguimos ir em direção a uma felicidade verdadeira. Então a gente acalma os nossos pensamentos descontrolados, desenvolve pensamentos virtuosos, supera essa visão autocentrada que nós temos de nós mesmos, e aí nós somos felizes de verdade. Ser feliz de verdade e ter paz, é o que todo mundo quer. Muito bacana a sua pergunta, Andressa. Você quer fazer mais alguma pergunta para ela? E a gente já vai encaminhando para o fim, já encerrando o nosso episódio, infelizmente. Dentro das várias possibilidades, eu sempre me questiono como é que é possível ajudar outras pessoas a encontrarem um caminho de paz, se nós mesmos muitas vezes não temos essa paz, sabe? E estendendo um pouco, como é que podemos direcionar essa ajuda às nossas crianças, trabalhando com elas o estado de paz e fazendo com que os nossos pequenos possam ter um futuro e construir comunidades com mais confiança? Não é possível. Não é possível. Eu acho que não era essa a resposta que você esperava, Então eu te pergunto, como é possível uma pessoa que não sabe nadar salvar a vida de alguém que está se afogando? Não é possível. Percebe? Não é possível. Como que é possível eu ensinar alemão para uma pessoa que queira aprender alemão se eu não sei falar alemão? Eu não sei falar alemão. É impossível ensinar alemão, porque eu não sei falar. Então, se nós temos o desejo genuíno de sermos capazes de ajudar os outros a encontrarem um caminho de paz, nós primeiro precisamos percorrer esse caminho nós mesmos. E em relação aos pais, a mesma coisa. Os pais precisam desenvolver neles as habilidades que eles querem inspirar aos seus filhos a também terem. Então, nós somos muito influenciáveis. Então, nós precisamos sempre tentar estar na companhia das pessoas as quais possuem as habilidades que nós queremos desenvolver. Porque assim nós nos inspiramos com um exemplo e daí a gente pensa, eu também quero fazer assim, é assim que eu quero fazer. Então, se você quer ser essa pessoa que ensina, que inspira, que é exemplo, você tem que desenvolver primeiro em você. Então, aliás, isso me fez lembrar uma coisa, uma vez quando eu decidi que eu iria morar no centro budista, e eu me abdiquei da minha profissão, eu mudei da minha casa, fui morar no centro budista.
E eu fui fazer esse movimento com o interesse de treinar a minha mente, né? De aprender a desenvolver esses estados mentais virtuosos, né? E eu recebi muita crítica, falando assim, mas assim é fácil, né? Você vai lá para dentro ficar meditando lá no templo é fácil, né? Ser uma pessoa paciente, amorosa lá dentro do templo é fácil. Eu quero ver se você consegue fazer isso no trabalho, no trânsito. E eu acho curioso esse tipo de crítica, porque assim, quando uma pessoa pensa assim, um adolescente, né, ele decide com 17, 18 anos, ele fala, eu quero ser um neurocirurgião. E aí, ninguém espera que ele saia abrindo cabeça e cortando o cérebro um ano depois. Ninguém espera disso dele, pelo contrário. Se uma criança, né, se um adolescente, um jovem de 17, 18 anos fala, eu quero ser um neurocirurgião, a gente espera que ele fique pelo menos 10 anos estudando para ele abrir um cérebro primeiro. Então, por que a gente acha tão estranho, né, quando as pessoas se retiram da sociedade de certa maneira, né, em certo nível, que é impossível a gente se retirar da sociedade totalmente, mas assim, né, como por exemplo, eu escolhi me dedicar, né, a um caminho espiritual de maneira integral, e pensa assim, mas ficar meditando lá é fácil. Não é fácil. E eu estou me capacitando para ser capaz de ajudar as pessoas com qualidade, né? Então, ninguém acha estranho um médico falar, eu estudei 10 anos, né? Foram não sei quantos anos de faculdade, não sei quantos anos de residência, e hoje eu tenho segurança para fazer uma cirurgia. Ninguém acha isso estranho. Né? Agora você fala assim, eu vou ficar meditando 10 anos, tá, gente, aprendendo a desenvolver estados mentais pacíficos, depois eu venho ensinar. Aí acha estranho, né? Não é estranho, gente. Desenvolver paz, né? Quando a paz é um resultado de mentes virtuosas, como paciência, compaixão, né? Eu sempre repito as mesmas palavras, né? As virtudes é demorado. É um processo lento, é um processo, né, de treino, é um processo, mas que vale muito a pena, porque uma vez que você consegue estabelecer esses estados mentais dentro de você, você se torna isso, né? Você se torna esses estados mentais. Então, aí você consegue de fato inspirar as pessoas, ser exemplo do que é ter uma mente pacífica, e aí as pessoas olham e falam, olha, eu acho que eu quero fazer a mesma coisa que vocês. Né, que você, né, quem medita, quem pratica um caminho espiritual. Então, se a gente pensa nos pais, né, na educação das crianças, começa com os próprios pais, né, se reeducando, né, não reproduzindo padrões que receberam de seus pais, né, principalmente quando nós viemos de uma educação. Por exemplo, eu cresci numa família onde bater na criança era normal, né? Eu apanhei muito quando era criança. Então, um adulto hoje que rompa com isso e fala, não, eu vou praticar um maternar acolhedor, não violento, né? Requer muita coragem, né? E essa transformação que precisa primeiro acontecer nos pais, então as crianças vão simplesmente ver um exemplo, se inspirar. E com certeza nós teremos, né, pessoas mais confiantes, uma comunidade mais acolhedora no futuro. Eu acredito nisso. Na verdade, o próprio processo dos pais, né, se transformarem dessa maneira já se torna, né, o nosso momento presente. Todos nós, né, quando nós tentamos ser mais acolhedores, amorosos, pacíficos, generosos, a gente já começa a transformar agora, né, a nossa comunidade onde nós estamos inseridos. Aí vocês duas entraram num tema que eu sou completamente apaixonada e que eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando. Concordo super, Guen. E obrigada por trazer esse tema à tona que eu acho tão importante, né? Que é a questão da educação das crianças, que é a nossa transformação para a gente conseguir, assim, ser exemplos, né? Um exemplo digno
para as crianças. E eu vou até um pouquinho mais além do que você falou, né? Que quando os pais se transformam, e eu com 2 bebês agora, eu tô vendo isso muito presente, porque eu foco muito nessa educação pacífica, nessa chamada, né, disciplina positiva, nessa coisa de transformação, de ser exemplo, né, com a educação emocional, enfim. Realmente a gente se transforma e a gente transforma a nossa comunidade. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Ou seja, a gente também, mesmo quem não tem filho, o tio, a tia, né, ou o avô, ou a avó, também se aproveitar desse momento de transformação, pensando também nessa autoobservação, nessa autoeducação para ser exemplo para as crianças, mesmo que não seja a sua, né, o seu filho, a sua própria, porque realmente a gente precisa da sociedade toda, né, para as crianças se espelharem. Obviamente que os pais ali são os primeiros e os pontos centrais, mas a gente precisa realmente de uma aldeia para educar os filhos. Muito legal, papo para outro podcast. Olha, só queria agradecer, me sinto mais em paz aqui com vocês. E depois desse bate-papo incrível. Gen, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Andressa, querida, muito obrigada. Quer você já falar? Dá um tchau aqui para todo mundo. Agradeço a Monique e agradeço a Gen por ter estado conosco no podcast do Reset Humano, compartilhando tanto conhecimento, tanta sabedoria através do conceito budista e que possamos aplicar essa paz que tanto acreditamos na nossa rotina, na nossa conduta, no nosso dia a dia, que possamos ser uma partícula desse sentimento onde quer que estejamos. Eu digo sempre que o amor é a porta para tudo e que através do amor a gente pode aplicar a paz, a compaixão, o acolhimento, a serenidade, a fraternidade e que através de todos esses sentimentos a gente pode sim construir esse futuro que tanto prospectamos. Um abraço a todos e venham conosco sempre que puderem. Ai, tá vendo? Só de escutar a voz da Andressa, essas palavras também já me sinto um pouquinho mais em paz. Gen, você quer deixar uma mensagem aqui final para todo mundo? Eu tô realmente muito feliz com a sua participação. Obrigada de verdade de ter te encontrado aí nesse caminho através da Andressa. Espero que a gente consiga se encontrar um dia pessoalmente também. Obrigada, viu? Obrigada pela participação e obrigada pro pessoal que tá ouvindo, que tá acompanhando a gente aqui também. Obrigada, Andressa. Até breve. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Fiquei muito feliz de participar com vocês. Andressa, Mônica, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui, né, do nosso podcast. Eu gostaria de falar para vocês que a paz é possível, a paz mundial é possível, basta desenvolvermos paz interior, a nossa própria paz mental, e entendendo que a paz é um efeito, né, de uma virtude, de virtudes na verdade, né, todas as virtudes produzem paz. Eu convido a vocês contemplarem a possibilidade de se tornarem pessoas mais amorosas, generosas, pacientes, compassivas, humildes, sábias, né? Gerar um desejo de desenvolver virtudes. E aí eu garanto para você, uma vez que você estabeleça uma virtude dentro da sua mente, a paz é inevitável. É inevitável. Então, convido vocês a procurarem métodos, caminhos espirituais, não estou falando, por favor, venham para o budismo, não. O caminho espiritual que você se sentir confortável, que você se sentir em casa, né? Procure, ou até mesmo que não seja um caminho espiritual, mas uma filosofia que você acredite, né? Um grupo que você acredite, mas que te ajude a desenvolver virtudes. É isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a ser amorosos, generosos, compassivos, sábios, pacientes, humildes. Então, inevitavelmente, nós experienciaremos paz mental
então a paz mundial será alcançada. Muito obrigada. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz invadiu meu coração, A paz, de repente me encheu de paz, a paz, como se o vento de um tufão a paz arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução a paz, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, a paz, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. eu pensei em mim, Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos anos.